Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das orações mais viscerais da Bíblia, que é o Salmo 3. Ela foi escrita pelo rei Davi, num dos momentos, talvez o mais sombrio da vida dele, sabe? É uma história que mistura traição, desespero e, o que é mais incrível, uma fé que parece inabalável. E bem no centro desse salmo tem uma pergunta que, convenhamos, todo mundo já se fez em algum momento. Como é que se encontra a paz quando o mundo parece estar desmoronando ao nosso redor? Pois é, este texto tão antigo nos dá um caminho bem interessante para essa questão que é super atual. Para a gente entender a força desse salmo, primeiro a gente precisa saber de onde ele veio. E a origem é uma dor lancinante, a dor da traição. E não foi uma traição qualquer, não. Davi estava fugindo do próprio filho, Absalão, que estava armando para roubar o trono e, pior, tirar a vida do pai. E o que choca aqui é que a traição de Absalão não foi um impulso, sabe? Foi uma trama fria, calculada, que se desenrolou por 4 longos anos. Ele foi minando a autoridade do pai sistematicamente, se apresentando como um juiz mais justo, conquistando o coração do povo com falsas promessas e no final deu o golpe. Imagina só a profundidade da dor de Davi vendo isso tudo acontecer. Mas, veja bem, o ataque não era só militar. Era também um ataque psicológico e, o que era mais devastador, um ataque espiritual. Os inimigos de Davi não queriam só esmagar o reino dele. A ideia era destruir a esperança, mirando bem no coração da sua fé. E a arma que eles usaram foi essa frase, uma frase que é mais cruel que qualquer espada. Não há para ele salvação em Deus. O objetivo era claro, fazer Davi acreditar que ele estava completamente sozinho, abandonado até por Deus. Era a sentença de morte da esperança. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O rei que veio antes de Davi, o Saul, enfrentou um sentimento parecido de abandono e o fim dele foi trágico. Mas Davi? Bom, Davi escolheu um caminho totalmente diferente. Ele se sentiu atacado? Sem dúvida. Mas abandonado? Não. Em vez de se entregar ao desespero, ele fez algo impensável. Ele compôs uma canção de fé. E é aqui que o jogo vira completamente. De um lado, um exército de inimigos. Do outro, palavras tentando destruir a alma dele. E como Davi responde? Com uma das declarações de fé mais poderosas que existem. Vamos ver exatamente como ele fez isso. Primeiro, Davi declara: Tu, Senhor, és o meu escudo. O ponto-chave aqui é que esse escudo não é um pedaço de metal, algo passivo. A ideia é de uma muralha viva, uma presença ativa, sabe? Uma defesa dinâmica que o cercava, protegendo de todos os lados. E não para por aí. Davi diz que Deus é a sua glória e quem levanta a sua cabeça. Isso é importantíssimo. Mesmo sem trono, sem palácio, sem honra nenhuma aos olhos do mundo, a identidade e o valor dele permaneciam intactos. Por quê? Porque a verdadeira glória dele não vinha da sua posição, mas da sua relação com Deus. Era isso que o impedia de ser esmagado pela humilhação. E o resultado dessa fé é algo quase inacreditável. Uma paz profunda no meio de um caos absoluto. Davi demonstra uma confiança que, do ponto de vista puramente humano, simplesmente não faz sentido. Vamos pensar um pouco no que uma crise desse tamanho faz com uma pessoa. Os sinais a gente conhece bem. Pânico, noites em claro, dores pelo corpo, perda de apetite. O corpo e a mente entram em colapso debaixo de um estresse tão extremo. Mas a reação de Davi desafia toda a lógica. Ele escreve: Eu me deito e pego no sono. Ele consegue dormir no meio de uma perseguição de vida ou morte. E ele mesmo dá o motivo: porque o Senhor me sustenta. Essa é talvez a maior prova de confiança em todo o Salmo, a capacidade de entregar o controle e simplesmente descansar. Agora vamos dar um passo atrás e ampliar a nossa visão. Porque este salmo, escrito séculos antes de Cristo, encontra um eco, um cumprimento ainda mais profundo na vida de Jesus. A luta de Davi, na verdade, era um prenúncio de uma batalha muito maior. Pense bem, se Davi enfrentou muitos inimigos, Jesus enfrentou ainda mais. Líderes religiosos, a máquina política, até mesmo o povo se uniu contra ele. A oposição foi total. Como diz o Evangelho, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E essa comparação aqui ilustra a diferença fundamental de forma brilhante. Davi fugiu de Jerusalém para salvar a própria pele, o que é uma reação super-humana, compreensível. Já Jesus, ele caminhou firmemente na direção de Jerusalém, sabendo que estava indo lá para entregar a sua vida por um propósito maior. E isso revela quem era o verdadeiro inimigo. Para Jesus, o inimigo final não eram as pessoas,
mas a própria morte. E aqui a história de Davi se completa de forma espetacular. Assim como Davi dormiu e acordou sustentado por Deus, Jesus dormiria na morte para despertar no terceiro dia, derrotando o último inimigo de uma vez por todas. Certo. Mas e aí? O que tudo isso significa para as nossas lutas hoje? Como é que essa história tão antiga pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida moderna? Bom, o Salmo nos deixa um legado bem prático e poderoso. O roteiro de Davi para enfrentar as batalhas da vida pode ser resumido em 4 passos bem práticos. Primeiro, confiar em Deus não como uma ideia abstrata, mas como um escudo ativo. Segundo, manter a cabeça erguida, lembrando que o nosso valor não é definido pelas circunstâncias. Terceiro, clamar por ajuda, com a certeza de que a oração é ouvida. E o passo final, lembrar sempre que a salvação, a solução definitiva, não vem da nossa força, mas de Deus. E assim, o salmo que começa com o lamento de um homem cercado de inimigos termina com essa declaração de vitória. A salvação pertence ao Senhor. É uma afirmação que vira o jogo. Ela nos lembra que não importa o tamanho da nossa batalha, a vitória final e a verdadeira bênção vem da única fonte de toda a esperança.